Você sabe quais são as 7 maravilhas do mundo moderno? Em 2007, milhões de pessoas de todo o mundo participaram de uma votação para escolher as novas maravilhas do mundo. Foram selecionados 21 candidatos, entre eles construções antigas e modernas de diferentes continentes e países. As 7 maravilhas do mundo estão espalhadas pelas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. Das 7 maravilhas, uma fica aqui no Brasil e outra bem pertinho num país vizinho. Você sabe de quais estamos falando? Bom, fica comigo no vídeo que vamos ver todas essas maravilhas do mundo moderno. Vamos lá! Se estamos falando das 7 maravilhas do mundo moderno, não podemos esquecer a incrível Taj Mahal. Esse complexo de mausoléu em Angra, na Índia, é possivelmente o edifício mais romântico do mundo, pois foi construído em 1630 e 1952 pelo imperador Shah Jahan. O nome da construção foi inspirado no apelido carinhoso que o imperador deu à sua amada Mumtaz Mahal, e significa joia do palácio, que morreu em 1631 ao dar à luz seu 14º filho. A criação chama atenção ainda por ser adornada por pedras semi-preciosas em todo o seu interior e com fios de ouro em sua cúpula. Foram necessários cerca de 22 anos e 20 mil trabalhadores para construir o complexo, que incluiu um imenso jardim com espelho d'água. O mausoléu é feito de mármore branco com pedras semi-preciosas em padrões geográficos e florais. Sua majestosa cúpula central é cercada por 4 cúpulas menores. Descoberta em 1902 por Augustin Lizarraga e divulgada ao mundo em 1911 por Hayam Bingham, a cidade perdida dos Incas foi construída em meados do século XV d.C. por encomenda do Inca Pachaquichec, que acreditava se tratar de Vilcabamba, uma fortaleza secreta inca usada durante a rebelião do século XVI contra o domínio espanhol. Embora essa afirmação tenha sido posteriormente refutada, o propósito de Machu Picchu confundiu os estudiosos. Bingham acreditava que era o lar das Virgens do Sol, mulheres que viviam em conventos sob voto de castidade. Outros pensavam que provavelmente foi um local de peregrinação, enquanto alguns acreditam que foi um retiro real. O que se sabe é que Machu Picchu é uma das poucas grandes ruínas pré-colombianas encontradas quase intactas. Apesar de seu relativo isolamento no alto da Cordilheira dos Andes, possui terraços agrícolas, praças, áreas residenciais e templos. Mesmo que o centro arqueológico não tenha nome, Machu Picchu, a montanha onde está localizado, significa Montanha Velha em Quichua. O local só pode ser alcançado a pé, de trem ou de helicóptero. A maioria dos visitantes chega de trem saindo de Cusco nas proximidades. A civilização maia nos presenteou com legados arquitetônicos, artísticos, matemáticos, astronômicos e sociais. Chichén Itzá, escolhida como uma das maravilhas do mundo moderno, era o centro político e econômico desse povo. O local é uma cidade maia na península de Yucatán, no México, que floresceu no século 9 e 10 d.C., sobre a tribo maia Itzá, que foi fortemente influenciada pelos toltecas. Vários monumentos e templos importantes foram construídos. Inaugurado em 525 d.C., esse castelo, como os conquistadores espanhóis chamaram esta maravilha do mundo, serviu de templo ao deus Kukulcán e consiste numa série de pirâmides com uma série de terraços quadrados com escadas e conduzem ao topo da pirâmide de cada um dos seus 4 lados. A pirâmide Kukulcán provavelmente é um ícone mais importante e popular de todos os templos maias. A Praça das Mil Colunas, em El Caracol, e o templo de Tichaquimou também são exemplos de grandiosidade e dedicação desse povo e são atrações que podem ser visitadas dentro desse mesmo sítio arqueológico. Porém, a vida lá não era só trabalho e ciência. Chichén Itzá abriga o maior Tlacuey, uma espécie de campo esportivo das Américas. Naquele campo, os moradores jogavam um jogo ritual de bola popular em toda a Mesoamérica pré-colombiana. Agora vamos falar do Cristo Redentor, uma estátua colossal de Jesus que fica no topo do Monte Corcovado, no Rio de Janeiro. Suas origens datam logo após a Primeira Guerra Mundial, quando alguns brasileiros temiam uma onda de impiedade. Eles propuseram uma estátua que acabou sendo projetada por Heitor da Silva Costa, Carlos Oswald
e Paul Landowski. A construção começou em 1926 e foi concluída 5 anos depois, em 1931. É a obra mais jovem entre as demais maravilhas do mundo moderno. Um fato interessante é que a estátua foi construída na França e chegou ao Brasil em centenas de peças para serem montadas da cabeça aos pés para poder ser erguida na montanha. O monumento tem 30 metros de altura, sem incluir o pedestal, que tem cerca de 8 metros de altura e seus braços estendidos medem 28 metros. É o maior Art Deco escultura do mundo. Símbolo do Império Romano, o Coliseu é o mais famoso anfiteatro do mundo e das obras arquitetônicas mais importantes da história da humanidade. Com cerca de 2.000 anos de história, foi palco de lutas de gladiadores e obras teatrais. Atualmente é uma das 7 maravilhas do mundo moderno mais disputada entre os visitantes e provavelmente um dos atrativos responsáveis por manter a Itália entre os países mais visitados do mundo. Construído entre 70 e 80 d.C. por ordem do imperador Vespasiano, o Coliseu de Roma esteve em uso por cerca de 500 anos. A estrutura elíptica acomodava cerca de 50.000 espectadores que se reuniam para assistir os eventos de gladiadores, assim como os outros espetáculos públicos, incluindo encenações de batalhas, caças de animais e execuções. Terremotos e ladrões de pedras deixaram o Coliseu em ruínas, mas parte da estrutura permanecem abertas aos turistas. E o seu designer ainda influencia a construção de anfiteatros modernos cerca de 2.000 anos depois. Segundo algumas estimativas, cerca de 500.000 pessoas morreram no Coliseu. Para você ter uma ideia, tantos animais foram capturados e mortos ali que certas espécies teriam sido extintas. Hoje em dia, o Coliseu é uma atração turística que traz mais de 100.000 turistas à Cidade Luz todos os anos. Inteiramente esculpida em Arinto, as ruínas de Petra, que sobreviveram aos terremotos e à corrosão natural do tempo, são donas de uma beleza única por sua arquitetura talhada na rocha, assim como por seu avanço sistema de condutas de água. Localizado entre as montanhas que formam o flanco leste de Wadi Uraba, que vai do Mar Morto ao Golfo de Aqaba. Petra foi habitada aproximadamente em 1200 a.C. pelos nabateus, responsáveis pela bela arquitetura da cidade. Antigamente era o local de passagem de caravanas que transportavam especiarias, incensos e bens de luxos entre a Arábia, a Síria, o Egito e o sul do Mediterrâneo. Muitos diziam que era um dos lugares onde Moisés bateu numa rocha e a água jorrou. Mais tarde, os nabateus, uma tribo árabe, fez dela sua capital e durante este período floresceu, se tornando um importante centro comercial, principalmente de especiarias. Escultores notáveis, os nabateus, esculpiram moradias e tumbas no arenito, que mudava de cor com a mudança do sol. Além disso, eles construíram um sistema de água que permitiu jardins exuberantes e agricultura. No seu auge, Petra teria uma população de 30.000 habitantes. A cidade começou a declinar na medida em que as rotas comerciais mudavam. Um grande terremoto em 363 d.C. causou mais dificuldades e após outro tremor 200 anos depois, Petra foi gradualmente abandonada. Embora descoberta em 1912, uma maravilha do mundo moderno foi ampla e ignorada pelos arqueólogos até o final do século XX e muitas questões permanecem sobre a cidade. Um dos maiores projetos da construção civil do mundo, muitos acreditam que a Grande Muralha da China tenha cerca de 8.850 quilômetros de comprimento. Um estudo chinês contestado, entretanto, afirma que o comprimento é de 21.200 quilômetros, idealizado e construído ao longo de várias dinastias chinesas. A Grande Muralha da China começou a ser feita em 220 a.C. por ordem do primeiro imperador chinês Qin Shi Huang, da dinastia Qin. A ideia da obra era oferecer proteção das invasões vindas do norte e continuou por 2 milênios. Embora chamada de parede, a estrutura na verdade apresenta 2 paredes paralelas em longos trechos. Além disso, torres de vigia e quartéis pontilham o baluarte, uma coisa não tão boa sobre o muro, entretanto, foi sua eficácia. Apesar de ter sido construído para evitar invasões de ataques, o muro falhou em grande parte em fornecer segurança real.
Em vez disso, os estudiosos notaram que serviu mais como propaganda política e milhões de trabalhadores perderam a vida durante a construção, o que também o torna o maior cemitério do mundo desde que as pessoas foram enterradas lá. Existe a crença de que essa construção possa ser vista do espaço, mas foi negada por diversos astronautas. Com o passar do tempo, a Grande Muralha acabou se tornando uma das construções mais icônicas da história e da humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Você já visitou alguma delas? E qual delas você gostaria de conhecer? Conte aqui pra nós. Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?